A natureza é um campo de batalha. Um grupo de animais armou-se com uma nova e mortal arma química. Pronta para paralisar, matar e até fazer reféns. A natureza inventou uma arma biológica absolutamente perfeita. O que pode resistir ao veneno? Evolução. A história da sobrevivência. Evolução. No calor ardente do interior da Austrália, a serpente mais venenosa do mundo, a taipan, tocaia sua presa. A mordida da taipan é 7 vezes mais tóxica que a da cascavel e tem veneno para matar 60 homens. Ao entrar na toca de um rato, ela está armada e é perigosa. O ataque é rápido. Em segundos, o rato tem convulsões, enquanto seus órgãos são atacados por toxinas que o levam à morte. Veneno. Se você for uma cobra, ter veneno é um ótimo trunfo, porque isso quer dizer que você pode atacar um organismo, injetar veneno nele e depois soltá-lo. Nem tem que lutar com ele. Por centenas de milhões de anos, os maiores predadores confiaram na velocidade, no tamanho e na força para dominar as vítimas. Mas o veneno mudou esse equilíbrio. Quando pensamos na seleção natural e na evolução, pensamos em animais caçando uns aos outros e tendo que ser rápidos e tendo que ser fortes. Mas o veneno muda um pouco as regras. O pequeno pode derrotar o grande e o lento pode vencer o rápido. Em uma gota de veneno há muitas toxinas. Um mar de substâncias exóticas. Algumas complexas. E outras tão estranhas que os cientistas demoraram anos para copiar apenas uma delas. O veneno é uma arma tão potente e bem-sucedida que evoluiu independentemente em animais muito diferentes. Das células da água viva, como a caravela portuguesa, até as presas da aranha de teia de funil. Existem insetos venenosos, tubarões venenosos e até um mamífero venenoso, o ornitorrinco. Como essa arma poderosa evoluiu? A resposta pode estar em um laboratório na Austrália. Qualquer pesquisa sobre veneno deve começar com os animais que mais mataram homens. As serpentes. O cientista-chefe é Brian Fry, o especialista mundial na evolução do veneno das serpentes. É uma serpente magnífica. Coletar veneno é difícil e perigoso. Em um dia normal de trabalho, Brian extrai veneno de até 50 espécies de serpentes. Todas mortais. Esta é a serpente mulga australiana. Esta é uma serpente marrom. O que temos aqui, desta vez, é uma Death Adder. Na verdade, elas são parentes das najas. Nós estamos extraindo o veneno de todas estas serpentes a fim de termos o veneno para estudar no laboratório. É preciso obter o veneno, obviamente, de uma única fonte. Ainda tem um pouquinho aqui. Dá para ver muita variação na cor do veneno das serpentes. Algumas vezes o processo dá errado. Eu levei uma mordida de uma dessas serpentes uma vez. Mordeu, levantou a presa, enfiou-a em mim, levantou a outra presa, enfiou-a, levantou, e saiu andando na minha mão. Eu fiquei com uma série de furos e feridas na mão. Foi divertido. Uma dose de antiveneno salvou a vida de Brian. Mas a cada ano, 125 mil pessoas morrem por mordidas de serpentes. Nenhum antiveneno funciona para todas as mordidas de serpentes, porque o veneno é incrivelmente variado. O veneno é um elemento muito mutável em que não só existe muita variação de uma espécie para outra, mas até dentro
da área geográfica de uma única espécie, vemos grandes diferenças na composição do veneno. É como se tivesse um diferente menu, por assim dizer. O objetivo de Brian é descobrir por que o veneno é tão diversificado e mortal. A evolução poderia ser a resposta? O veneno é uma combinação de substâncias químicas mortais que funcionam em conjunto. Pense nisso mais como uma gangue que o espanca até a morte com barras de ferro de várias formas. É um ataque integrado e multidimensional desferido contra seu corpo. A pesquisa para entender o veneno levou 5 anos. Não bastava saber que era complexo. Ele queria saber de onde vinham as substâncias químicas e como evoluíram. É como se estivesse em uma história de detetive molecular. O que fazemos é quebrá-lo, separamos todos os diferentes componentes em seus elementos individuais, fazemos uma grande variedade de testes e outras análises para descobrir o que o faz funcionar e matar e como podemos usá-lo. Brian testou os efeitos de centenas de venenos de serpentes, observando o efeito horrível sobre os tecidos animais. Alguns dissolviam músculo como ácido. Alguns faziam órgãos, como o coração, estourar. Outros causavam paralisia imediata. Depois, ele usou a cromatografia líquida para separar as substâncias químicas existentes em cada veneno. Nesse gráfico, cada pico indica uma toxina diferente em um único veneno. O que fizemos foi separar essa mistura complexa em cada um de seus elementos individuais que foram coletados, cada um em um frasco. Agora temos a impressão digital desse veneno. Essas impressões digitais revelaram algo surpreendente. As substâncias no veneno das serpentes evoluíram das proteínas. Dos elementos universais usados pelo corpo dos animais para governar as funções corporais mais importantes: circulação, digestão e até mesmo a química cerebral. O segredo é que as proteínas evoluíram em novas versões mortais. As proteínas do veneno das serpentes não vêm do nada. O principal é que elas são formas mutantes de proteínas naturais do corpo envolvidas em processos fisiológicos muito importantes. As glândulas de veneno de uma serpente são fábricas de armas biológicas. Quando o veneno é injetado na vítima, as proteínas mortais o atacam. Pense nisso como uma bomba inteligente. É construída para funcionar dentro do corpo em que está. E funciona ali porque foi onde a evolução planejou que ela devia estar. E como funciona esse mecanismo com a Taipan, que é a mais venenosa das serpentes? Para ver os efeitos do veneno em ação, Brian faz um teste com seu sangue. Tiramos um pouco, não tão pouco, do meu sangue e vamos usar isso. Vamos adicionar o veneno de Taipan em um frasco e deixar o outro frasco descansar. Então poderemos ver a diferença. Estou acrescentando veneno de Taipan ao sangue. Este é o meu sangue, sem nenhum veneno. E este é meu sangue com veneno de Taipan. Dá para ver o que aconteceu. Ele se tornou um coágulo sólido. Agora imagine se este sangue fosse o sangue que está dentro de mim. Obviamente, isso não seria nada bom. Ao fazer esses milhões de pequenos coágulos, todos os fatores de coagulação do sangue serão usados. Isso significa que não será mais possível coagular e você sangrará pelas gengivas, orelhas, nariz, por todo o corpo. Não é um bom jeito de morrer. O veneno da Taipan evoluiu das proteínas que formavam coágulos no sangue para curar feridas. Depois de injetado, ele reduz o sangue da vítima a uma mistura de coágulos e de líquido que vaza pelos orifícios corporais. Quando uma Taipan morde uma pessoa, o veneno penetra no corpo e bombardeia o sangue com milhões de coágulos.
Isso gera uma reação em cadeia, que para o fígado, os rins e os pulmões. Basta menos de uma colher de chá. Um mistério permanece sobre a taipã. Dentre as milhares de espécies de serpentes, por que o veneno dela é tão poderoso? Brian acha que existe um motivo. Esta é a taipã australiana em toda a sua incrível glória. Ao contrário das outras serpentes australianas, ela se especializou em comer presas muito perigosas. As serpentes normalmente não tentam caçar esse tipo de presas, como o rato gigante ou o rato comum nativo, porque esses são animais que poderiam ferir ou até matar a serpente. Nestas imagens, vemos um rato comum mordendo uma taipã. É por isso que em milhões de anos o veneno da taipã evoluiu e se tornou mais forte, a fim de imobilizar a presa o mais rápido possível. A ciência resolveu o mistério de como as serpentes venenosas criaram essa arma. Mas ainda restam mistérios. Quando evoluiu o primeiro veneno? De onde ele veio? O biólogo Brian Fry descobriu como as serpentes criam armas biológicas, com venenos muito diversificados e que continuam a evoluir, conforme as serpentes adaptam o veneno a seus vários habitats, até mesmo embaixo d'água. As serpentes marinhas são incrivelmente venenosas. E o motivo disso é que no ambiente aquático, elas não têm o luxo de rastrear a presa. Se a presa fugir, está acabado. Outro animal como esta arraia teria uma refeição fácil. Por isso, elas precisam de um veneno muito forte para garantir seu alimento. As serpentes marinhas evoluíram das serpentes terrestres há apenas 30 milhões de anos e ainda estão refinando seu veneno. Isso prova que o veneno das serpentes está se adaptando. Mas quando essa evolução começou? Quando Brian começou sua pesquisa, supunha-se que o veneno fosse recente. Ele está ligado às incríveis presas das serpentes. As presas são dentes ocos, como agulhas hipodérmicas, por onde o veneno flui sob pressão. É assim que as presas de uma cobra cuspideira podem lançar o veneno até 2,5 metros. Elas são tão perfeitas para injetar veneno que se pensava que ambos haviam evoluído juntos. Mas ao estudar as presas das serpentes modernas, Brian descobriu algo intrigante. 3 grupos de serpentes evoluíram com presas bem diferentes. Existem diferentes linhagens que têm presas frontais ocas de tipos muito diferentes. Temos as das víboras, como as cascavéis americanas, que têm articulações e são muito longas. A das najas são curtas e fixas. E a das atractaspidídeas saem pelos lados. Isso significa que o veneno deve ser anterior aos diferentes tipos de presas. Quando Brian e outros especialistas traçaram a evolução do veneno no tempo, eles descobriram que as primeiras serpentes não tinham presas, mas tinham veneno. Isso sugeria algo estranho. Talvez o veneno não tenha começado com as serpentes. Elas devem ter herdado o veneno de um ancestral. As serpentes evoluíram dos lagartos há 100 milhões de anos. Seriam eles a fonte? Brian decidiu estudá-los. Eles mordem com uma obstinação, hein? Melhor a calça do que minha mão. A teoria de Brian era contrária ao senso comum. Pois das 5.000 espécies de lagartos, conheciam-se apenas 2 venenosas. E elas são exceções evolutivas. Brian decidiu procurar outros lagartos venenosos, começando pelos mais antigos do mundo. Os varanos, como o dragão de Komodo. O dragão de Komodo é um predador rápido que pode atingir o tamanho de um carro e o peso de um jogador de rugby. As mordidas de seus dentes serrilhados resultam em infecções graves que matam a presa. Os cientistas pensavam que a causa eram as 80 espécies de bactérias que se encontram na saliva deles.
Mas essa explicação não convencia Brian. Eu nunca fiquei convencido com a teoria das bactérias tóxicas nos dragões de Komodo, porque, bom, as bactérias não agem desse modo. Elas não causam sangramento rápido, dor muscular e problemas neurológicos em algumas poucas horas, a menos que seja alguma arma biológica ou a cepa Andrômeda. Brian questionava se outro fator, além das bactérias, provocava os efeitos tóxicos. Para descobrir, ele precisava olhar de perto. Ele obteve a imagem computadorizada da cabeça de um dragão de Komodo e descobriu algo que até então passara despercebido. No dragão de Komodo dá para ver uma saliência muito grande em todo o comprimento da mandíbula inferior. E com a imagem de ressonância magnética, que é a mesma tecnologia usada para examinar um cérebro em busca de câncer, dá para ver a saliência aqui. Se olharmos o interior por meio da tecnologia, ao olhar para dentro, dá para ver um conjunto muito complexo, que forma uma glândula de veneno. Brian descobriu uma glândula de veneno similar à das serpentes. Pode haver outros lagartos venenosos? Só havia um modo de descobrir. Para descobrir o que estava acontecendo, terminamos indo a campo e coletando todos os animais que conseguimos. A equipe de Brian coletou amostras de saliva de centenas de espécies de lagartos. Ele isolou as moléculas ativas e as testou com tecidos animais. Os resultados foram surpreendentes. As moléculas afetaram o músculo cardíaco e os pulmões, do mesmo modo que o veneno de algumas serpentes. Não eram bactérias, era uma forma de veneno de ação lenta. A equipe de Brian encontrou elementos de veneno em mais de 1.500 espécies de lagartos. Ele reescreveu o registro evolutivo. Começamos examinando qual era realmente a composição química real dos venenos e descobrimos que existem vários elementos que são compartilhados por lagartos e serpentes. E essa foi a prova final de que eles descendem de um ancestral venenoso comum. Agora pensamos que o veneno das serpentes, sua arma mortal, começou a jornada evolutiva nos primeiros lagartos, milhões de anos antes do surgimento das serpentes. Mas esses não foram os primeiros animais a apresentar veneno. Na natureza, as coisas úteis evoluem mais que uma vez. Isso aconteceu com as mandíbulas, com os olhos e também com o veneno. O veneno apareceu em vários grupos diferentes de animais ao redor do mundo. Apareceu em peixes, em mamíferos, em insetos, de modo independente. E depois de aparecer em um grupo, ele continua porque lhes dá muita vantagem sobre os animais contra quem eles competem. O mistério dos venenos continua. Se é uma vantagem tão grande, por que existe apenas em uma elite? Por que nem todos os animais o têm? Depois das serpentes, os escorpiões são os animais mais mortais do mundo. Eles matam 5.000 pessoas ao ano, injetando veneno com os ferrões localizados na cauda. O veneno ajudou os escorpiões a dominar o duro habitat dos desertos por mais de 300 milhões de anos. Contudo, será que existe uma desvantagem em ter veneno? Zia Nizani decidiu estudar essa questão usando um dos mais tóxicos escorpiões do mundo como sujeitos. A espécie com que trabalha é chamada Parabutus transvalicus, o escorpião butídeo. Um dos maiores escorpiões que existem. Nizani estudou seus hábitos de caça noturna, o habitat desértico preferido e o modo em que usam o veneno. Ele descobriu que o veneno é muito vantajoso para os escorpiões. Mas o que acontece quando o suprimento acaba? Nizani criou um experimento para comparar um escorpião com uma glândula repleta de veneno e outro sem nenhum veneno. Ele usou um pequeno tanque de oxigênio para medir as taxas de atividade e encontrou uma incrível diferença. O escorpião sem veneno usou 50% de energia a mais que o escorpião cheio de veneno.
Ao ficar sem veneno, o corpo de um escorpião mostra os mesmos sinais de fadiga extrema que um maratonista depois de uma corrida. Como um atleta que luta para recuperar proteínas e eletrólitos, um escorpião sem veneno dedica sua energia para reabastecer sua arma mais importante. O veneno tem uma desvantagem, não pode ser usado várias vezes. Você tem que usá-lo e depois fazer mais. A cada vez que você usa, tem que produzir mais com o seu corpo, e isso tem um custo energético. O veneno tem outra desvantagem para o escorpião. Depois de usá-lo, o animal fica indefeso por alguns dias. Quando o veneno se esgota, durante 4 dias, eles têm de ser muito cuidadosos com seus hábitos de caça, porque estão vulneráveis a predadores. E também tem que se limitar a caçar presas pequenas, e isso os deixa em desvantagem competitiva. Essas desvantagens podem explicar por que o veneno não é mais comum no reino animal. Mas há um outro motivo para os outros animais não terem veneno. O veneno exige um órgão complexo e sofisticado para ser injetado. Para poder ter um veneno, você precisa ter também um modo de injetá-lo. E existem muitos modos diferentes em que isso evoluiu. Podem ser as presas de uma aranha, o ferrão de uma raia, os espinhos de um peixe-pedra, o aguilhão do ornitorrinco, etc, etc, etc. Cada um deles tem seu próprio modo único de injetá-lo. Esses órgãos especializados gastam muita energia, o que torna o veneno uma super-arma e também uma das inovações biológicas mais caras que os animais já desenvolveram. Os animais venenosos têm um dilema. Possuem uma arma mortal com alto gasto de manutenção. Cada um deles criou um método preciso para tornar o veneno o mais eficiente possível. O mais bem-sucedido é um animal que transforma as vítimas em zumbis. Um grupo de elite de insetos venenosos carrega mais armas químicas que qualquer outro animal. Cada um deles evoluiu seu próprio meio de ataque. Ferrões que picam e presas que laceram. O veneno dos insetos é um mundo complexo de microengenharia. E um inseto foi ao extremo, usando seu veneno para algo que parece ficção científica: transformar outro animal em zumbi. Estas são as vespas joias. Neste laboratório da Universidade da Califórnia, os pesquisadores querem saber como o arsenal químico das vespas evoluiu para controlar a vítima. Eu primeiro fiquei fascinado com os venenos porque eles representam um tipo de guerra química. As vespas joias são parasitoides. Elas paralisam a presa para que seus descendentes se alimentem dela. Depois de décadas de pesquisa, os cientistas começam a entender os segredos de seu veneno. As fêmeas lutam com o hospedeiro, que é muito abundante e 6 vezes maior que elas: a barata. O pesquisador Chris Banks criou um método engenhoso para estudar o veneno das vespas. Nós vamos colocar uma vespa e uma barata nesta área aqui e deixar que elas interajam. Nós também colocamos frascos de vidro que irão funcionar como tocas substitutas para a vespa. Uma vítima inocente é colocada primeiro no local. A barata não está acostumada a ser ameaçada por animais tão pequenos. O palco está pronto para a batalha e a vespa é solta. Assim que a vespa joia percebe o hospedeiro, ela surpreende a presa e aproveita essa vantagem para atacar. O primeiro golpe da vespa é brilhante. Apenas desarma a barata.
A primeira ferroada atinge o sistema nervoso central e provoca a paralisia temporária das pernas anteriores. O veneno atinge o sistema nervoso da barata entre as pernas dianteiras, paralisando-as. Isso permite que a vespa desfira um segundo golpe muito mais preciso no cérebro. A vespa enrola-se ao redor da barata para ferroar o cérebro e injetar o veneno que a transformará em zumbi. A barata respira lentamente e nem tenta escapar. A ferroada no cérebro provoca uma mudança comportamental dramática na barata e transforma ela num zumbi. O veneno da vespa desliga os sinais transmitidos por uma substância química cerebral chamada dopamina. Nos seres humanos e em outros animais, a dopamina é um mensageiro químico natural presente no cérebro e que regula movimento e sensação. Sem dopamina, a barata não pode se mexer nem escapar. Milhões de anos de evolução refinaram a capacidade da vespa para atingir seu alvo e desligar a dopamina com a precisão de uma cirurgia cerebral. Essa habilidade não é aprendida. Ela é herdada por todas as vespas, que são neurocirurgiões natos. Para recuperar parte da energia perdida com as ferroadas, a vespa corta a ponta da antena da barata e bebe seu sangue. Depois, a vespa leva seu zumbi para uma toca. Mas se a vespa é tão hábil com seu veneno, por que não dá um golpe mortal? O veneno é usado para defesa, é usado para alimentação, mas os parasitoides o usam para algo totalmente diferente, o usam para reprodução. Dentro da toca, a vespa põe um ovo na barata. A precisão da vespa faz sentido, pois a sobrevivência da espécie estava em jogo. Seus filhotes dependem da execução perfeita da ferroada. Depois, a barata indefesa é presa dentro da toca. Por mais de uma semana, o veneno da vespa mantém a barata calma e submissa, enquanto a nova larva começa a comê-la viva. Daquele único ovo, emerge uma larva. E depois de 3 dias, ela fura a perna da barata e suga sua nutrição do sistema sanguíneo da barata zumbi. É hora do teste da seleção natural. Se o veneno for pouco ou a mira for errada, a barata fugirá. Se o veneno for demais, ela morrerá na hora, destruindo a fonte de nutrição da larva da vespa. Vemos aqui a larva começando a entrar na barata. Ela vai se arrastar para dentro e continuar a se alimentar dos órgãos internos da barata. Depois de mais alguns dias, ela criará um casulo. Se tudo der certo, 6 semanas depois da ferroada, uma nova vespa jóia adulta sairá da casca da barata. A nova vespa está pronta para seguir seu destino. Se for uma fêmea, seu veneno alimentará uma nova geração. A vespa é um predador muito específico. Só caça baratas desta espécie. Todas as vespas nascem de uma pupa que emergiu de uma barata morta e tinha uma mãe que sabia o que estava fazendo. Então, de certa forma, as vespas estão ficando cada vez melhores nisso. A vespa só consegue dominar a barata porque conhece sua presa muito bem. E pode injetar o veneno no ponto certo para ter exatamente o efeito de que a vespa precisa. O veneno é tão preciso e poderoso que parece ser invencível. Mas algumas vítimas estão virando o jogo e criando uma resposta química para o veneno. O veneno da cascavel é tão forte que pode matar um homem. Isso seria morte certa para as presas menores.
Mas um animal corajoso pode absorver o veneno e sobreviver. Como um animal tão pequeno pode vencer o veneno? Nas florestas do norte da Califórnia, 2 cientistas, Don Owens e Dick Koss, presenciam esse encontro extraordinário, em que um predador mortal será confrontado. De um lado, o esquilo da Califórnia, e do outro, seu adversário, a cascavel do Pacífico Norte. Aqui, pega este laço. Vamos lá. Vai. Opa! Calma. Tudo bem. Os esquilos são o alvo principal dessas serpentes, e estes são os favoritos. Os filhotes que se encontram nas tocas. Essas serpentes comem muitos filhotes de esquilos. Nós estávamos observando uma pobre mãe com filhotes. Ela fez 2 entradas diferentes para a toca. Mas havia uma cascavel em cada entrada. Ela se esforçava para passar para retirar os filhotes e levá-los para outra toca. Depois de ela transportar vários filhotes, uma terceira cascavel apareceu na nova toca para onde ela estava levando os filhotes. Os esquilos costumam ser assustadiços, mas alguns aprenderam a lutar. Vemos esquilos que são realmente corajosos, atacam uma cascavel, são mordidos e continuam a lutar. Owens e Koss querem aumentar a chance de ver de perto o encontro entre uma cascavel e um esquilo. Eles acharam uma área com tocas de esquilos e colocaram uma cascavel ali. Esta serpente está presa e não pode ir a lugar algum, mas se comporta de uma forma tão natural quanto se pode esperar. E os esquilos vão se sentir seguros e logo começarão a sair destas tocas bem aqui perto. E devemos agir bem depressa. No meio da manhã, os esquilos saíram das tocas para comer, sem perceber que seu predador está por perto. Enquanto isso, os cientistas filmam o encontro. Ok, ele está vindo da direita. Certo, eu vou gravar. Pode enquadrá-lo? E ver a serpente se mexendo um pouco? Tudo bem, peguei, consegui enquadrar. De repente, um esquilo dá o sinal de serpente. Os esquilos ficam em alerta. Mas nenhum foge. Eles mantêm a posição e depois vão na direção da serpente. Quando o esquilo vê uma cascavel, ele a olha fixamente. E depois começa a se aproximar. Normalmente isso inclui pausas com a cauda sinalizando até que chegue muito perto da serpente. Algumas vezes ele estende o corpo para a serpente, começa a examinar, anda ao redor dela e tenta se aproximar pela cauda da serpente para mordê-la. Os cientistas ficaram perplexos quando viram esse comportamento pela primeira vez, pois os esquilos pareciam suicidas. As cascavéis têm veneno para matar um animal 10 vezes maior. Bem, isso foi espetacular, porque é totalmente inesperado que um pequeno roedor fosse tentar enfrentar uma serpente que quer comê-lo. Os cientistas até filmaram o ato mais corajoso de um esquilo. Aguentaram o ataque da cascavel. E não foi a primeira vez que viram isso. Outra interação em que vimos isso foi a de uma mãe enfrentando uma cascavel que estava caçando seus filhotes. Ela chegou perto bastante para ser mordida pela serpente. Ficou claro que doeu, ela retrocedeu, coçou-se vigorosamente e, ainda com dor, ela voltou para continuar a lutar com a serpente. Depois de verem esses roedores absorver um veneno que mataria um homem, eles indagaram por que os esquilos não morriam. Eu fiquei muito tenso, esperando que a mordida fatal fosse dada. Mas isso não aconteceu. Houve mordidas, mas não foram letais. É quase como se os esquilos estivessem andando com um escudo contra esse veneno. Os 2 cientistas perceberam que estavam vendo algo incrível. Alguns esquilos pareciam ter desenvolvido um antiveneno. Haveria uma resistência em evolução?
O cientista Jim Biardi juntou-se à equipe. Ele precisa testar o sangue dos esquilos para descobrir se eles desenvolveram uma defesa contra esse veneno. Ele anestesiou centenas de esquilos para extrair uma amostra de sangue. Eu vou extrair a amostra de sangue direto do coração a fim de garantir uma boa amostra. Mas como o coração é tão musculoso, ele irá se fechar imediatamente quando eu tirar a seringa. Biardi isolou o plasma, a parte clara do sangue dos esquilos, e o passou por uma máquina para testar se alguma parte dele suportaria uma dose de veneno de cascavel. Em cada recipiente, posso colocar uma mistura de veneno de serpente e plasma de esquilo, para ver se o veneno permanece ativo. O código de cor indica o nível de atividade do veneno na presença sanguínea do esquilo, sendo que azul é atividade muito baixa e vermelho é muito alta. Cada quadrado na linha superior representa uma parte diferente do sangue do esquilo. O vermelho indica uma parte que não resiste ao veneno da cascavel. Mas o azul mostra uma parte que protege o esquilo dos efeitos tóxicos do veneno e permite que ele seja mordido e sobreviva. No decorrer de milhões de anos, os esquilos evoluíram resistência ao veneno da cascavel. Isso explica por que podem ser tão audazes. Se os esquilos estão protegidos do veneno, parece inútil que as cascavéis os persigam. Mas há um grupo que ainda é vulnerável: os filhotes. Os esquilos adultos são capazes de suportar uma dose completa do veneno de uma cascavel madura, mas animais jovens não têm um volume de sangue suficiente para neutralizar plenamente o veneno. Os esquilos adultos evoluíram para enfrentar seu predador, mas a guerra não acabou. Há sinais de que o veneno das cascavéis está ficando mais forte. O fato dos esquilos desenvolverem resistência criou uma fonte de seleção natural para que as serpentes evoluam um veneno mais tóxico. E assim nós temos uma corrida em que o veneno fica mais tóxico e os esquilos mais resistentes. No final teremos serpentes incrivelmente tóxicas, muito mais do que normalmente teriam de ser para caçar um roedor. Embora algumas vítimas desenvolvam resistência, existe um veneno que não pode ser superado por nenhum animal. Sob a vigilância do governo americano, cientistas estudam um veneno que é quase uma arma biológica e que é secretado pela criatura mais venenosa do mundo. Em um laboratório de segurança máxima em Utah, espreita a criatura mais venenosa do mundo. Seu veneno é tão letal que é monitorado pelo governo americano. Considerados como uma ameaça bioterrorista em potencial e, por isso, eles são regulamentados pelo Departamento de Segurança Nacional. Os animais com essa arma biológica são surpreendentes. Não são serpentes exóticas, nem lagartos gigantes. São lesmas. Lesmas assassinas. Uma ferroada pode paralisar um homem em segundos e matar em 4 minutos. Existe uma espécie especialmente perigosa. 70% das pessoas que são ferroadas por essa espécie em particular morrem. Por que uma lesma precisa de um veneno tão tóxico? Quando pensamos em uma lesma, pensamos lento. Quando pensamos em um peixe, pensamos rápido. Então, como uma lesma pode se alimentar de um peixe? A resposta é o veneno. É assim que elas conseguem. Elas têm um incrível mecanismo de injeção de veneno que é quase instantâneo. Para usar o veneno, as lesmas da família dos conídeos tiveram de evoluir. Primeiro, a lesma examina um alvo com um sifão. Quando percebe a presa, estica uma tromba venenosa. Dentro do corpo da lesma, um arpão minúsculo, repleto de veneno, é lançado pela tromba e atinge a presa. Há um choque de excitação e aí vemos o peixe ficar rígido e ser puxado.
O medo de que terroristas possam usar o veneno da lesma é um dos motivos do estudo de Oliveira. Ele e sua equipe começam por extrair o veneno mortal da lesma. As amostras são processadas por uma máquina de alta pressão que separa as toxinas. Os resultados são impressionantes. Estávamos tentando purificar os elementos que provavelmente matariam pessoas. Ficou claro que havia mais componentes no veneno do que pensávamos. A maioria dos animais venenosos tem venenos complexos, mas nenhum se compara a essas lesmas. A equipe descobriu que cada espécie de lesma conídea produz centenas de toxinas. Mas não é só isso. Se você pegar o veneno desta lesma e depois pegar o veneno desta outra, cada uma delas tem um veneno muito complexo, talvez com uns 100 componentes, e não há superposição. Cada uma das 700 espécies de lesma conídea produz seu arsenal químico específico. A equipe viu-se com centenas de toxinas venenosas nas mãos, cada uma com uma função desconhecida e potencialmente letal. O único modo de descobrir a função de cada componente era testá-los um a um. Em um estudo controlado, eles injetaram cada toxina em ratos de laboratório e observaram as reações. Um componente os fez dormir. Outro componente fez os ratos se coçarem o dia todo. Havia um componente que fez os ratos correrem em círculos. Nós percebemos que cada um dos componentes era completamente diferente dos outros. Cada componente do veneno da lesma conídea tem um efeito preciso e singular. Para que consigam pegar um peixe, todos os componentes do veneno precisam ter um alvo que possa ser atingido de modo muito eficiente. E este é um cenário evolutivo em que se acaba por ter substâncias altamente específicas que compõem o veneno. Com a pesquisa de Oliveira, os cientistas do mundo todo perceberam que as lesmas conídeas não são assassinas. Elas são farmácias vivas. As mesmas proteínas naturais que as lesmas modificaram para criar toxinas poderiam ser alteradas pela ciência. Desta vez, para ter um efeito preciso na luta contra a dor, a epilepsia e até Alzheimer. Então, o que o veneno tem a ver com os nossos medicamentos? A resposta é que o veneno foi produzido pela seleção natural para ter um efeito muito específico no corpo de um animal. Assim, existem moléculas no veneno e elas interagem com as moléculas dentro do corpo, então alguma coisa acontece. E é exatamente isso que os nossos medicamentos são criados para fazer. Assim, se estiver procurando por um fármaco que irá ter um impacto sobre o corpo de um animal, o veneno é um ótimo começo. As lesmas conídeas têm os genes que mais depressa evoluem no planeta e estão sempre desenvolvendo novas moléculas que podem se transformar em remédios poderosos. Achamos que existem cerca de 100 mil diferentes peptídeos bioquimicamente ativos. Considerando que só conhecemos 2 mil deles, ainda há um imenso potencial para a descoberta de remédios. As lesmas conídeas não são a única fonte. As substâncias extraídas de todos os animais venenosos podem ser usadas como fármacos. A toxina da serpente taipan, que afeta o sangue das vítimas, está sendo pesquisada para impedir hemorragias em cirurgias. Pessoas com alguns tumores cerebrais são tratados com versões radioativas do veneno do escorpião. A incrível variedade dos venenos é o que os torna tão úteis. A maldade absoluta e engenhosa usada para criá-los significa que podemos estudá-los, descobrir como funcionam e depois modificá-los para poder usá-los como remédios. Mas o que acontece é que a natureza já fez todo o trabalho para nós. Só precisamos descobrir o que ela fez. Como assassino ou remédio, o veneno é uma das inovações mais versáteis e admiráveis da evolução. Os animais continuarão a usar o veneno na luta pela sobrevivência. Mas os seres humanos vão se beneficiar muito com essa evolução contínua. Muito mais do que normalmente teriam de ser para caçar um roedor.
Embora algumas vítimas desenvolvam resistência, existe um veneno que não pode ser superado por nenhum animal. Sob a vigilância do governo americano, cientistas estudam um veneno que é quase uma arma biológica e que é secretado pela criatura mais venenosa do mundo. Em um laboratório de segurança máxima em Utah, espreita a criatura mais venenosa do mundo. Seu veneno é tão letal que é monitorado pelo governo americano. Considerados como uma ameaça bioterrorista em potencial e, por isso, eles são regulamentados pelo Departamento de Segurança Nacional. Os animais com essa arma biológica são surpreendentes. Não são serpentes exóticas, nem lagartos gigantes. São lesmas. Lesmas assassinas. Uma ferroada pode paralisar um homem em segundos e matar em 4 minutos. Existe uma espécie especialmente perigosa. 70% das pessoas que são ferroadas por essa espécie em particular morrem. Por que uma lesma precisa de um veneno tão tóxico? Quando pensamos em uma lesma, pensamos lento. Quando pensamos em um peixe, pensamos rápido. Então, como uma lesma pode se alimentar de um peixe? A resposta é o veneno. É assim que elas conseguem. Elas têm um incrível mecanismo de injeção de veneno que é quase instantâneo. Para usar o veneno, as lesmas da família dos conídeos tiveram de evoluir. Primeiro, a lesma examina um alvo com um sifão. Quando percebe a presa, estica uma tromba venenosa. Dentro do corpo da lesma, um arpão minúsculo repleto de veneno é lançado pela tromba e atinge a presa. Há um choque de excitação e aí vemos o peixe ficar rígido e ser puxado. O medo de que terroristas possam usar o veneno da lesma é um dos motivos do estudo de Oliveira. Ele e sua equipe começam por extrair o veneno mortal da lesma. As amostras são processadas por uma máquina de alta pressão que separa as toxinas. Os resultados são impressionantes. Estávamos tentando purificar os elementos que provavelmente matariam pessoas. Ficou claro que havia mais componentes no veneno do que pensávamos. Biológicas. Quando o veneno é injetado na vítima, as proteínas mortais o atacam. Pense nisso como uma bomba inteligente. É construída para funcionar dentro do corpo em que está. E funciona ali porque foi onde a evolução planejou que ela devia estar. E como funciona esse mecanismo com a Taipan, que é a mais venenosa das serpentes? Para ver os efeitos do veneno em ação, Brian faz um teste com seu sangue. Tiramos um pouco, não tão pouco, do meu sangue e vamos usar isso. Vamos adicionar o veneno de Taipan em um frasco e deixar o outro frasco descansar. Então poderemos ver a diferença. Estou acrescentando veneno de Taipan ao sangue. Este é o meu sangue, sem nenhum veneno. E este é meu sangue com veneno de Taipan. Dá para ver o que aconteceu. Ele se tornou um coágulo sólido. Agora imagine se este sangue fosse o sangue que está dentro de mim. Obviamente, isso não seria nada bom. Ao fazer esses milhões de pequenos coágulos, todos os fatores de coagulação do sangue serão usados. Isso significa que não será mais possível coagular e você sangrará pelas gengivas, orelhas, nariz, por todo o corpo. Não é um bom jeito de morrer. O veneno da Taipan evoluiu das proteínas que formavam coágulos no sangue para curar feridas. Depois de injetado, ele reduz o sangue da vítima a uma mistura de coágulos e de líquido que vaza pelos orifícios corporais. Quando uma Taipan morde uma pessoa, o veneno penetra no corpo e bombardeia o sangue com milhões de coágulos.
Isso gera uma reação em cadeia, que para o fígado, os rins e os pulmões. Basta menos de uma colher de chá. Um mistério permanece sobre a taipan. Dentre as milhares de espécies de serpentes, por que o veneno dela é tão poderoso? Brian acha que existe um motivo. Esta é a taipan australiana em toda a sua incrível glória. Ao contrário das outras serpentes australianas, ela se especializou em comer presas muito perigosas. As serpentes normalmente não tentam caçar esse tipo de presas, como o rato gigante ou o rato comum nativo, porque esses são animais que poderiam ferir ou até matar a serpente. Nestas imagens, vemos um rato comum mordendo uma taipan. É por isso que em milhões de anos o veneno da taipan evoluiu e se tornou mais forte, a fim de possuem uma arma mortal com alto gasto de manutenção. Cada um deles criou um método preciso para tornar o veneno o mais eficiente possível. O mais bem-sucedido é um animal que transforma as vítimas em zumbis. Um grupo de elite de insetos venenosos carrega mais armas químicas que qualquer outro animal. Cada um deles evoluiu seu próprio meio de ataque. Ferrões que picam e presas que laceram. O veneno dos insetos é um mundo complexo de microengenharia. E um inseto foi ao extremo, usando seu veneno para algo que parece ficção científica: transformar outro animal em zumbi. Estas são as vespas joias. Neste laboratório da Universidade da Califórnia, os pesquisadores querem saber como o arsenal químico das vespas evoluiu para controlar a vítima. Eu primeiro fiquei fascinado com os venenos porque eles representam um tipo de guerra química. As vespas joias são parasitoides. Elas paralisam a presa para que seus descendentes se alimentem dela. Depois de décadas de pesquisa, os cientistas começam a entender os segredos de seu veneno. As fêmeas lutam com o hospedeiro, que é muito abundante e 6 vezes maior que elas. A barata. O pesquisador Chris Banks criou um método engenhoso para estudar o veneno das vespas. Nós vamos colocar uma vespa e uma barata nesta área aqui e deixar que elas interajam. Nós também colocamos frascos de vidro que irão funcionar como tocas substitutas para a vespa. Uma vítima inocente é colocada primeiro no local. A barata não está acostumada a ser ameaçada por animais tão pequenos. O palco está pronto para a batalha e a vespa é solta. Assim que a vespa joia percebe o hospedeiro, ela surpreende a presa e aproveita essa vantagem para atacar. O primeiro golpe da vespa é brilhante. Apenas desarma a barata. Ele obteve a imagem computadorizada da cabeça de um dragão de Komodo e descobriu algo que até então passara despercebido. No dragão de Komodo dá para ver uma saliência muito grande em todo o comprimento da mandíbula inferior. E com a imagem de ressonância magnética, que é a mesma tecnologia usada para examinar um cérebro em busca de câncer, dá para ver a saliência aqui. Se olharmos o interior por meio da tecnologia, ao olhar para dentro, dá para ver um conjunto muito complexo, que forma uma glândula de veneno. Brian descobriu uma glândula de veneno similar à das serpentes. Pode haver outros lagartos venenosos? Só havia um modo de descobrir. Para descobrir o que estava acontecendo, terminamos indo a campo e coletando todos os animais que conseguimos. A equipe de Brian coletou amostras de saliva de centenas de espécies de lagartos.
Ele isolou as moléculas ativas e as testou com tecidos animais. Os resultados foram surpreendentes. As moléculas afetaram o músculo cardíaco e os pulmões, do mesmo modo que o veneno de algumas serpentes. Não eram bactérias, era uma forma de veneno de ação lenta. A equipe de Brian encontrou elementos de veneno em mais de 1.500 espécies de lagartos. Ele reescreveu o registro evolutivo. Começamos examinando qual era realmente a composição química real dos venenos e descobrimos que existem vários elementos que são compartilhados por lagartos e serpentes. E essa foi a prova final de que eles descendem de um ancestral venenoso comum. Agora pensamos que o veneno das serpentes, sua arma mortal, começou a jornada evolutiva nos primeiros lagartos, milhões de anos antes do surgimento das serpentes. Mas esses não foram os primeiros animais a apresentar veneno. Na natureza, as coisas úteis evoluem mais que uma vez. Isso aconteceu com as mandíbulas, com os olhos e também com o veneno. O veneno apareceu em vários grupos diferentes de animais ao redor do mundo. Apareceu em peixes, em mamíferos, em insetos, de modo independente. E depois de aparecer em um grupo, ele continua porque ele lhes dá muita vantagem sobre os animais contra quem eles competem. O mistério dos venenos continua. Se é uma vantagem tão grande, por que existe apenas em uma elite? Por que nem todos os animais o têm? Depois das serpentes, os escorpiões são os animais mais mortais do mundo. Eles matam 5.000 pessoas ao ano, injetando veneno com os ferrões locais. Primeiro, a lesma examina um alvo com um sifão. Quando percebe a presa, estica uma tromba venenosa. Dentro do corpo da lesma, um arpão minúsculo, repleto de veneno, é lançado pela tromba e atinge a presa. Há um choque de excitação e aí vemos o peixe ficar rígido e ser puxado. O medo de que terroristas possam usar o veneno da lesma é um dos motivos do estudo de Oliveira. Ele e sua equipe começam por extrair o veneno mortal da lesma. As amostras são processadas por uma máquina de alta pressão que separa as toxinas. Os resultados são impressionantes. Estávamos tentando purificar os elementos que provavelmente matariam pessoas. Ficou claro que havia mais componentes no veneno do que pensávamos. A maioria dos animais venenosos tem venenos complexos, mas nenhum se compara a essas lesmas. A equipe descobriu que cada espécie de lesma conídea produz centenas de toxinas. Mas não é só isso. Se você pegar o veneno desta lesma e depois pegar o veneno desta outra, cada uma delas tem um veneno muito complexo, talvez com uns 100 componentes, e não há superposição. Cada uma das 700 espécies de lesma conídea produz seu arsenal químico específico. A equipe viu-se com centenas de toxinas venenosas nas mãos, cada uma com uma função desconhecida e potencialmente letal. O único modo de descobrir a função de cada componente era testá-los um a um. Em um estudo controlado, eles injetaram cada toxina em ratos de laboratório e observaram as reações. Um componente os fez dormir. Outro componente fez os ratos se coçarem o dia todo. Havia um componente que fez os ratos correrem em círculos. Nós percebemos que cada um dos componentes era completamente diferente dos outros. Cada componente do veneno da lesma conídea tem um efeito preciso e singular. Para que consigam pegar um peixe, todos os componentes do veneno precisam ter um alvo que possa ser atingido de modo muito eficiente. E este é um cenário evolutivo em que se acaba por ter substâncias altamente específicas que compõem o veneno. Com a pesquisa de Oliveira, os cientistas do mundo todo perceberam que as lesmas conídeas não são assassinas. Elas são farmácias vivas.
Mas há um outro motivo para os outros animais não terem veneno. O veneno exige um órgão complexo e sofisticado para ser injetado. Para poder ter um veneno, você precisa ter também um modo de injetá-lo. E existem muitos modos diferentes em que isso evoluiu. Podem ser as presas de uma aranha, o ferrão de uma raia, os espinhos de um peixe-pedra, o aguilhão do ornitorrinco, etc, etc, etc. Cada um deles tem seu próprio modo único de injetá-lo. Esses órgãos especializados gastam muita energia, o que torna o veneno uma super-arma e também uma das inovações biológicas mais caras que os animais já desenvolveram. Os animais venenosos têm um dilema. Possuem uma arma mortal com alto gasto de manutenção. Cada um deles criou um método preciso para tornar o veneno o mais eficiente possível. O mais bem-sucedido é um animal que transforma as vítimas em zumbis. Um grupo de elite de insetos venenosos carrega mais armas químicas que qualquer outro animal. Cada um deles evoluiu seu próprio meio de ataque. Ferrões que picam e presas que laceram. O veneno dos insetos é um mundo complexo de microengenharia. E um inseto foi ao extremo, usando seu veneno para algo que parece ficção científica: transformar outro animal em zumbi. Estas são as vespas joias. Neste laboratório da Universidade da Califórnia, os pesquisadores querem saber como o arsenal químico das vespas evoluiu para controlar a vítima. Eu primeiro fiquei fascinado com os venenos porque eles representam um tipo de guerra química. As vespas joias são parasitoides. Elas paralisam a presa para que seus descendentes se alimentem dela. Depois de décadas de pesquisa, os cientistas começam a entender os segredos de seu veneno. As fêmeas lutam com o hospedeiro, que é muito abundante e 6 vezes maior que elas. A barata. O pesquisador Chris Banks criou um método engenhoso para estudar o veneno das vespas. Os varanos, como o dragão de Komodo. O dragão de Komodo é um predador rápido que pode atingir o tamanho de um carro e o peso de um jogador de rugby. As mordidas de seus dentes serrilhados resultam em infecções graves que matam a presa. Os cientistas pensavam que a causa eram as 80 espécies de bactérias que se encontram na saliva deles. Mas essa explicação não convencia Brian. Eu nunca fiquei convencido com a teoria das bactérias tóxicas nos dragões de Komodo, porque, bom, as bactérias não agem desse modo. Elas não causam sangramento rápido, dor muscular e problemas neurológicos em algumas poucas horas, a menos que seja alguma arma biológica ou a cepa Andrômeda. Brian questionava se outro fator, além das bactérias, provocava os efeitos tóxicos. Para descobrir, ele precisava olhar de perto. Ele obteve a imagem computadorizada da cabeça de um dragão de Komodo e descobriu algo que até então passara despercebido. No dragão de Komodo dá para ver uma saliência muito grande em todo o comprimento da mandíbula inferior. E com a imagem de ressonância magnética, que é a mesma tecnologia usada para examinar um cérebro em busca de câncer, dá para ver a saliência aqui. Se olharmos o interior por meio da tecnologia, ao olhar para dentro, dá para ver um conjunto muito complexo, que forma uma glândula de veneno. Brian descobriu uma glândula de veneno similar à das serpentes. Pode haver outros lagartos venenosos? Só havia um modo de descobrir. Para descobrir o que estava acontecendo, terminamos indo a campo e coletando todos os animais que conseguimos.
A equipe de Brian coletou amostras de saliva de centenas de espécies de lagartos. Ele isolou as moléculas ativas e as testou com tecidos animais. Os resultados foram surpreendentes. As moléculas afetaram o músculo cardíaco e os pulmões, do mesmo modo que o veneno de algumas serpentes. Não eram bactérias, era uma forma de veneno de ação lenta. A equipe de Brian encontrou elementos de veneno em mais de 1.500 espécies de lagartos. Ele reescreveu o registro evolutivo. Começamos examinando qual era realmente a composição química real dos venenos e descobrimos que existem vários elementos que são compartilhados por lagartos e serpentes. E essa foi a prova final de que eles descendem de um ancestral venenoso comum. Agora pensamos que o veneno das serpentes, sua arma... São letais. É quase como se os esquilos estivessem andando com um escudo contra esse veneno. Os dois cientistas perceberam que estavam vendo algo incrível. Alguns esquilos pareciam ter desenvolvido um antiveneno. Haveria uma resistência em evolução? O cientista Jim Biardi juntou-se à equipe. Ele precisa testar o sangue dos esquilos para descobrir se eles desenvolveram uma defesa contra esse veneno. Ele anestesiou centenas de esquilos para extrair uma amostra de sangue. Eu vou extrair a amostra de sangue direto do coração a fim de garantir uma boa amostra. Mas como o coração é tão musculoso, ele irá se fechar imediatamente quando eu tirar a seringa. Biardi isolou o plasma, a parte clara do sangue dos esquilos. E o passou por uma máquina para testar se alguma parte dele suportaria uma dose de veneno de cascavel. Em cada recipiente, posso colocar uma mistura de veneno de serpente e plasma de esquilo, para ver se o veneno permanece ativo. O código de cor indica o nível de atividade do veneno na presença sanguínea do esquilo, sendo que azul é atividade muito baixa e vermelho é muito alta. Cada quadrado na linha superior representa uma parte diferente do sangue do esquilo. O vermelho indica uma parte que não resiste ao veneno da cascavel. Mas o azul mostra uma parte que protege o esquilo dos efeitos tóxicos do veneno e permite que ele seja mordido e sobreviva. No decorrer de milhões de anos, os esquilos evoluíram resistência ao veneno da cascavel. Isso explica por que podem ser tão audazes. Se os esquilos estão protegidos do veneno, parece inútil que as cascavéis os persigam. Mas há um grupo que ainda é vulnerável: os filhotes. Os esquilos adultos são capazes de suportar uma dose completa do veneno de uma cascavel madura, mas animais jovens não têm um volume de sangue suficiente para neutralizar plenamente o veneno. Os esquilos adultos evoluíram para enfrentar seu predador, mas a guerra não acabou. Há sinais de que o veneno das cascavéis está ficando mais forte. O fato dos esquilos desenvolverem resistência criou uma fonte de seleção natural para que as serpentes evoluam um veneno mais tóxico. E assim nós temos uma corrida em que o veneno fica mais tóxico e os esquilos mais resistentes. No final teremos serpentes incrivelmente tóxicas, muito mais do que normalmente. O código de cor indica o nível de atividade do veneno na presença sanguínea do esquilo, sendo que azul é atividade muito baixa e vermelho é muito alta. Cada quadrado na linha superior representa uma parte diferente do sangue do esquilo. O vermelho indica uma parte que não resiste ao veneno da cascavel. Mas o azul mostra uma parte que protege o esquilo dos efeitos tóxicos do veneno e permite que ele seja mordido e sobreviva. No decorrer de milhões de anos, os esquilos evoluíram resistência ao veneno da cascavel. Isso explica por que podem ser tão audazes. Se os esquilos estão protegidos do veneno, parece inútil que as cascavéis os persigam. Mas há um grupo que ainda é vulnerável: os filhotes.
Os esquilos adultos são capazes de suportar uma dose completa do veneno de uma cascavel madura, mas animais jovens não têm um volume de sangue suficiente para neutralizar plenamente o veneno. Os esquilos adultos evoluíram para enfrentar seu predador, mas a guerra não acabou. Há sinais de que o veneno das cascavéis está ficando mais forte. O fato dos esquilos desenvolverem resistência criou uma fonte de seleção natural para que as serpentes evoluam um veneno mais tóxico. E assim nós temos uma corrida em que o veneno fica mais tóxico e os esquilos mais resistentes. No final teremos serpentes incrivelmente tóxicas, muito mais do que normalmente teriam de ser para caçar um roedor. Embora algumas vítimas desenvolvam resistência, existe um veneno que não pode ser superado por nenhum animal. Sob a vigilância do governo americano, cientistas estudam um veneno que é quase uma arma biológica e que é secretado pela criatura mais venenosa do mundo. Em um laboratório de segurança máxima em Utah, espreita a criatura mais venenosa do mundo. Seu veneno é tão letal que é monitorado pelo governo americano. Considerados como uma ameaça bioterrorista em potencial e, por isso, eles são regulamentados pelo Departamento de Segurança Nacional. Os animais com essa arma biológica são surpreendentes. Não são serpentes exóticas, nem lagartos gigantes. São lesmas. Lesmas assassinas. Uma ferroada pode parar. Esses órgãos especializados gastam muita energia, o que torna o veneno uma super-arma e também uma das inovações biológicas mais caras que os animais já desenvolveram. Os animais venenosos têm um dilema. Possuem uma arma mortal com alto gasto de manutenção. Cada um deles criou um método preciso para tornar o veneno o mais eficiente possível. O mais bem-sucedido é um animal que transforma as vítimas em zumbis. Um grupo de elite de insetos venenosos carrega mais armas químicas que qualquer outro animal. Cada um deles evoluiu seu próprio meio de ataque. Ferrões que picam e presas que laceram. O veneno dos insetos é um mundo complexo de microengenharia. E um inseto foi ao extremo, usando seu veneno para algo que parece ficção científica: transformar outro animal em zumbi. Estas são as vespas joias. Neste laboratório da Universidade da Califórnia, os pesquisadores querem saber como o arsenal químico das vespas evoluiu para controlar a vítima. Eu primeiro fiquei fascinado com os venenos porque eles representam um tipo de guerra química. As vespas joias são parasitoides. Elas paralisam a presa para que seus descendentes se alimentem dela. Depois de décadas de pesquisa, os cientistas começam a entender os segredos de seu veneno. As fêmeas lutam com o hospedeiro, que é muito abundante e 6 vezes maior que elas. A barata. O pesquisador Chris Banks criou um método engenhoso para estudar o veneno das vespas. Nós vamos colocar uma vespa e uma barata nesta área aqui e deixar que elas interajam. Nós também colocamos frascos de vidro que irão funcionar como tocas substitutas para a vespa. Uma vítima inocente é colocada primeiro no local. A barata não está acostumada a ser ameaçada por animais tão pequenos. O palco está pronto para a batalha e a vespa é solta.